Mas tá, quem vão ser essas pessoas? Quem que eu tenho que chamar? Agora, se ele trata, por exemplo, muitos dados sensíveis, se é um volume muito grande, de repente você vai precisar de um time maior. A gente não indica de modo algum que você toque esse projeto sozinho. Não adianta colocar como membro do seu comitê de adequação o chefe dessa unidade. Às vezes, você vai ter que trabalhar você, que é a pessoa responsável pela adequação, né, o chefe da equipe, tá nesse projeto e o resto da equipe vai ficar ali colaborando com você. Oi, pessoal, esse é o canal Monjude, o seu mundo jurídico digital, o lugar onde você encontra o melhor conteúdo sobre direito digital, tudo de uma forma muito clara, objetiva e descomplicada. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, te convidamos a entender um pouco mais de como você pode montar o seu comitê de adequação, como selecionar as pessoas e por que isso será importante para você. Eu sou o Rafael Valença, mestre e especialista em direito digital. E eu sou a Dani Gontijo, doutora e especialista em compliance e direito digital. Bom, pessoal, então fique aqui com a gente, que até o final desse vídeo você vai aprender a como montar o seu comitê de adequação à proteção de dados pessoais sem mistério e sem dificuldades. Rafa, como a gente conversou no nosso último vídeo que a gente divulgou aqui no Monjude, a gente falou um pouco sobre o processo de adequação do órgão público à LGPD, né? E um dos passos dessa preparação que a gente falou é exatamente montar uma equipe que vai realizar essa adequação, que a gente chamou de comitê de adequação, né? E aí hoje aqui a gente vai falar um pouquinho como escolher essas pessoas, né, que vão participar ativamente desse processo de adequação, certo? É isso, Dani. A gente viu que essa é uma das medidas que tem que ser tomadas antes do início efetivo do processo de adequação. Até porque, como a gente disse, a adequação é um processo, é um caminho, é uma jornada, e ela não vai ser feita do dia para a noite, né? Essa expectativa ela deve ser afastada já desde o início. Ela é composta, a adequação é composta de alguns passos que você precisa seguir, ela tem uma metodologia. Logo, você precisa se organizar para trilhar esse caminho, para enfrentar essa jornada, e um dos pontos desse planejamento é justamente montar o seu comitê, montar essa equipe que vai te ajudar a colocar esse projeto em prática. Não é isso, Dani? É isso, gente. Então, a ideia é que a gente vai te ensinar aqui como identificar as pessoas que podem te ajudar nesse projeto. Mas aí, mais uma vez, vamos deixar claro aqui, não é uma receita de bolo, gente. A gente não vai falar aqui para vocês, ó, nós não vamos indicar aqui, ó, chamem os cargos das pessoas, chamem o chefe do jurídico, chamem o ouvidor, chamem o corregedor. Não é isso, gente. A gente vai ajudar, como a gente já falou lá no outro vídeo, a gente vai ensinar vocês a metodologia, a gente vai ensinar vocês a sistemática, para que vocês consigam aplicar isso em qualquer órgão público que vocês estiverem. Então, a gente vai identificar, vai ajudar vocês a identificar as pessoas, a identificar quem são essas pessoas que podem ajudá-los a fazer esse processo de adequação, quem que vocês têm que chamar, e principalmente como identificar essas pessoas é como identificar o perfil de pessoas que vocês precisam para ajudar nesse trabalho. E aí nós temos então a primeira pergunta a ser respondida. Por que eu tenho que montar uma equipe, um comitê de proteção? Porque para mudar a cultura de uma organização, para mudar os valores que permeiam, que direcionam ali o seu ente, o seu órgão público, você vai precisar de ajuda. E o que significará montar esse comitê para você, que está ali ajudando a estruturar isso? Montar o comitê significa muito mais que uma medida formal, uma medida de forma, uma medida de resultado, é uma medida de efetividade. Significa iniciar a implementação de uma cultura de proteção de dados pessoais dentro do seu órgão. Porque isso é importante, por isso é tão importante que você selecione com critérios os jogadores, aquelas pessoas, a equipe em si que estará ao seu lado nesse processo de adequação. Afinal, eles serão muito mais do que os servidores que vão integrar esse comitê. Eles serão os embaixadores, os enviados, os disseminadores dessa mensagem, as pessoas que vão auxiliar, fomentar essa cultura de produção de dados dentro do seu órgão, dentro do seu ente público. Para que aquele plano de ação que a gente conversou muito bem no vídeo passado, ele saia do papel e consiga efetivamente atingir resultados práticos, concretos e que tragam contribuições para esse processo de adequação. É exatamente isso. Gente, faz toda a diferença. Se tem um time que vai
efetivamente te ajudar a concretizar esse projeto. Mais do que número, é importante ter um time que efetivamente te ajude. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Você vai anotar aí algumas dicas práticas que a gente vai te dar sobre como escolher essa equipe. A gente vai falar sobre quantas pessoas essa equipe precisa ter e quem são essas pessoas, né? Como a gente já adiantou. Então, a primeira pergunta é, tá, vou montar um comitê. Quantas pessoas preciso ter no meu comitê? Gente, como a gente já falou no vídeo anterior, como a gente já falou aqui antes nesse vídeo, não tem receita de bolo. A adequação, ela é diferente para cada órgão que você estiver. A gente vai ensinar aqui que você entenda a razão, a sistemática, a metodologia para que você possa aplicar onde você estiver. Então, tudo vai depender do volume de dados que o ente que você estiver promovendo a adequação trata e do tipo e qualidade de dados que esse ente trata. Então, a depender, por exemplo, se o ente trata menos dados sensíveis e trata poucos dados pessoais, você vai poder trabalhar de repente com uma equipe mais enxuta. Agora, se ele trata, por exemplo, muitos dados sensíveis, se é um volume muito grande, de repente você vai precisar de um time maior. Por isso que a gente falou no vídeo passado, e agora tem reforçado, a importância da etapa preparatória, que é aquela no qual a gente mapeia se o órgão efetivamente ele vai tratar dados pessoais e quais são as unidades, o órgão tratando, quais são as unidades que exercem atividades relevantes para o tratamento de dados pessoais. Levantar essas duas informações é essencial para você ter uma primeira perspectiva, uma perspectiva macro da equipe que você vai precisar para realizar esse projeto. E já deixando bem claro aqui uma informação importante, Dani, a gente não indica de modo algum que você toque esse projeto sozinho. Nada impede, em termos jurídicos, não existe nenhuma lei ou alguma diretriz ou alguma instrução normativa que diga que o processo de adequação ele não possa ser realizado, conduzido por uma pessoa só. Mas, por ser um procedimento cheio de etapas, como a gente disse, não adianta só estar bem delineado, escrito em um plano de ação, ele precisa efetivamente funcionar na prática. A gente acredita que ter mais de uma pessoa para tocar esse projeto não é só recomendável, como essencial. E pegando um gancho aqui, né, na sua fala, né, eu acho que a segunda pergunta que as pessoas que estão nos ouvindo aqui devem estar se fazendo é, beleza, entendi, preciso montar um comitê, não vou tocar esse projeto sozinho, mas tá, quem vão ser essas pessoas? Quem que eu tenho que chamar? E aí eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que analisar isso sob dois aspectos. O primeiro aspecto é onde essas pessoas trabalham, e o segundo ponto é qual perfil das pessoas que a gente quer. Lembra que a gente falou, não vai ser uma receita de, olha, chama o cargo tal, cargo. Não, a gente vai analisar aqui o perfil de pessoas que a gente precisa para fazer esse trabalho. Bom, como a gente falou lá no vídeo sobre a preparação, é muito recomendável que a gente indique para compor o nosso comitê de adequação as pessoas que trabalham naquelas unidades que a gente identificou como unidades que exercem atividades relevantes de proteção de dados. Pelo menos uma pessoa de cada uma dessas unidades, gente. Por quê? Porque a gente precisa entender o processo de trabalho dessas unidades. A gente precisa entender qual é a atividade de tratamento de dados que essas unidades fazem. Então, por isso que a gente precisa ter uma pessoa que está lá dentro dessa unidade e que realmente entenda, conheça esse processo de trabalho, porque ela vai conseguir trazer para você, inclusive, a visão do risco, a visão dos gargalos. Se ela tem consegue ter a completa visão daquele processo de trabalho, da atividade de tratamento de dados que está sendo feita ali, ela consegue te trazer, porque você está de fora da unidade. Às vezes é muito difícil para a gente que está de fora entender todo o trâmite, todo o processamento, como é que funciona as minúcias daquele processo de trabalho. Então, se você traz uma pessoa que está ali dentro e que conhece aquele processo, né, que trabalha com ele todo dia, ela vai saber te ajudar melhor que ninguém a identificar o que você precisa, que é identificar como que esse tratamento é feito, quais os riscos, né, que esse tratamento traz, por exemplo, o titular de dados, quais os riscos de segurança. Então, tem que ter alguém que está ali dentro daquela unidade. E aí, aqui eu vou dar uma outra dica para vocês. Gente, por favor, não adianta colocar como membro do seu comitê de adequação o chefe dessa unidade. Por quê? Essa unidade que você identificou como relevante, é óbvio que é muito importante você contar com o apoio desse chefe, mas não adianta você indicar que o chefe seja o membro do seu comitê de adequação, porque geralmente esses chefes de unidade, eles têm uma agenda super concorrida, eles participam de 1000 reuniões, de 1000 projetos, então eles não vão ter tempo suficiente para debater com você, para sentar com você, para conversar com você, para desenhar o plano de ação com você.
Então, a ideia é que você tenha alguém da unidade, alguém que seja ativo, alguém que entenda o processo de trabalho, mas não necessariamente o chefe. O chefe vai te dar um apoio, mas ele não vai ser um membro do seu comitê. Perfeito, Dani. Por que isso? Porque esse comitê ele precisa ser efetivo. E algumas realidades, algumas premissas, elas devem ser enfrentadas de agora. A primeira premissa é que é muito difícil no serviço público você conseguir que pessoas que se dediquem a comitês ou grupos de trabalho, elas sejam ali exclusivas para essa missão. Então, provavelmente você que está desempenhando essa função dentro do município, dentro de um ente público, você vai encontrar essa dificuldade. Os servidores, as pessoas que vão estar ali dentro do comitê, elas vão estar acumulando, para além dessas novas atribuições, as suas atribuições ordinárias. Por isso que é muito importante no processo de seleção deixar bem claro isso, Dani. Deixar bem claro a importância de estar ali desempenhando essa nova atribuição, a importância de estar dentro de um comitê que vai implementar uma cultura, uma nova cultura, na verdade, uma cultura de produção de dados, que é algo novo no nosso país. Aquelas pessoas que ainda não têm aquele conhecimento ali, ainda não se sintam preparadas, elas se sintam estimuladas, encorajadas. E um dos pontos que a gente encontra normalmente nos órgãos públicos, nos entes públicos no geral, é que as pessoas elas se sentem desencorajadas, desestimuladas, porque não existe uma cultura ali de estímulo àquela nova atividade, de estímulo, de respeito, de interesse àquilo ali. Então, é normal que, pela ausência de cultura, as pessoas se sintam desencorajadas, desestimuladas. E você, como percussor, você como ali, o indivíduo ou o grupo que está ali tentando fomentar essa nova cultura, o que, que você pode fazer? A Madani falou, entrevistas, bate-papos, reuniões com as equipes, sobretudo com aquelas equipes que lá atrás foram mapeadas como equipes que tratam dados de forma relevante, para que eles entendam a importância, entendam os riscos associados ao cumprimento da legislação. Então, eles sabedores agora dessas novas informações que vocês vão estar ali passando para eles vão ter um pouco mais de interesse, um pouco mais de estímulo a integrar uma equipe como essa, que vai ser uma equipe que vai modificar uma cultura, então vai trazer novos conhecimentos para mim, vai trazer novos fluxos de rotina, novos processos de trabalho para preservar não só a instituição de modo geral, mas como preservar esses próprios profissionais que vão estar ali desempenhando as suas funções. E você também pode combinar essas várias estratégias, né, Dani? É isso, Rafa. Eu acho assim, essas reuniões com as unidades que vão ser adequadas são super importantes, gente. Porque, assim, é óbvio que o comitê vai ter um líder, né? A pessoa responsável pelo comitê, que é essa pessoa que possivelmente está assistindo o nosso vídeo aqui, que está interessada em entender como é que faz esse processo de adequação. Essa pessoa vai montar essa equipe. E ela possivelmente vai ter essa dúvida que o Rafa trouxe. Como que eu vou achar essas pessoas e tal? Então, essa dica que você deu eu acho maravilhosa. Gente, façam reuniões, vão nas unidades, conversem. Primeiro, conversem com a unidade como um todo. Ali vocês vão identificar alguns perfis. Identificou esses perfis que interessam mais, que vocês acham, pô, essa pessoa que vai me ajudar, essa pessoa que pode agregar aqui no meu processo de adequação. Chama essa pessoa para uma entrevista individual, entende, busca compreender o que ela já sabe de LGPD, ou o que o Rafa falou, ainda que ela não saiba tanto assim da matéria, mas se ela já estiver minimamente engajada com o assunto, se sentir minimamente estimulada, o conhecimento pode ir vindo, né? Ele pode ser, a pessoa pode sendo capacitada para trabalhar com isso, né? E aí, Rafa, eu acho que é muito importante lembrar também a importância de se ter o apoio da auto-administração desde o começo desse processo, gente, porque como o Rafa falou, é muito difícil na administração pública a gente conseguir montar uma equipe inteirinha, vamos pôr de alguns membros, 5, 8, 3, que vão ficar full time nesse projeto. Às vezes, você vai ter que trabalhar você, que é a pessoa responsável pela adequação, né, o chefe da equipe, você ficar full time nesse projeto e o resto da equipe vai ficar ali colaborando com você. Pode acontecer, não é a situação ideal, mas pode acontecer. Mas então, como que você pode já se antecipar a um eventual problema de você, no fim das contas, ter uma equipe que você trabalha sozinho, a equipe está ali, mas na verdade é só um número. É ter o apoio da auto-administração, gente. Desde o começo, você levar para a auto-administração e falar, olha, eu vou precisar de tantas pessoas que vão ficar comigo exclusivas para esse projeto. Ou eu vou precisar, pelo menos, que essas pessoas tenham uma redução de cargo de trabalho para poder me ajudar nesse projeto. Por isso que é preciso já combinar o jogo antes com a auto-administração e por isso que é preciso que a auto-administração seja a primeira a entender da importância desse processo de adequação, né, Rafa? E aí, eu já passei para a segunda pergunta, Rafa. Identificado, então,
Quantas pessoas a gente já falou? E onde estão essas pessoas, né? Onde a gente vai buscar essas pessoas? Eu acho que aí a pergunta mais importante de todas: quem de verdade são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas que você tem que trazer para o seu comitê de adequação? E, gente, para mim, assim, é muito claro. O perfil é aquela pessoa que realmente entenda a importância desse processo de adequação. Ela pode até não entender tanto assim da matéria, ela pode até não entender o aspecto técnico totalmente, mas ela precisa entender a importância de que o órgão público se adeque. Ela precisa abraçar a causa. Ela precisa espalhar a palavra da proteção de dados com você. Ela precisa ser uma disseminadora da necessidade de se adequar ao órgão público, porque você vai precisar disso. Ela precisa, então, ser uma pessoa que realmente vista a camisa. E eu acho que é esse perfil que você tem que buscar. É esperado que você encontre dificuldades em convencer primeiramente a alta administração. É esperado que você encontre dificuldades em convencer outros colegas, servidores no geral, a integrar esse comitê. Por quê? Porque, como a gente falou, ainda existe uma cultura. Tudo aquilo que é desconhecido causa uma certa reserva, uma certa cautela. Mas depois que você identificou ali que as unidades destratam dados, depois que você mapeou isso tudo para a alta administração e trouxe a alta administração para dentro do processo, não simplesmente a partir da ciência, do conhecimento, mas a partir do apoio. Por isso que a gente frisa tanto, né, Dani, que é o apoio da alta administração, não é simplesmente o conhecimento, colocar a alta administração a par dessa situação, demonstrar para eles os riscos e os benefícios dessa ação, desse processo. Você vai ter ali um passo inicial, e você já vai retirar empecilhos, barreiras naturais que seriam extremamente indesejadas nesse processo. Depois você conseguiu ali identificar as unidades mais relevantes. Aí você chega para selecionar as pessoas. E como você bem disse, Dani, ainda que essas pessoas não tenham um conhecimento teórico ainda suficiente, não se sintam preparadas, como elas vão ser disseminadores, embaixadores, basta que elas tenham a intenção de entender a importância, elas compreenderem a importância desse processo de adequação, a importância de estar em conformidade, para que ali, organicamente, enquanto embaixadores, enviados, disseminadores, elas consigam passar isso para as diversas equipes. E um dos caminhos que você, enquanto líder, enquanto facilitador desse processo, produzir conhecimento, compartilhar conhecimento, entregar conhecimento, seja repassando informações já produzidas, material escrito, nos nossos vídeos, tem muito vídeo nosso aí no Munjude, meu e da Dani, falando da importância, dos riscos envolvidos em tudo isso, dos benefícios envolvidos nisso no nosso Munjude, mas também entrevistas, conversas informais, bate-papo, qualificações, capacitações. Importante que essas pessoas acessem essa informação para que eles sejam ali braços, sejam ali instrumento de concretização de todo esse processo de adequação. Isso aí, Rafa, achei muito boas as suas recomendações. Guardem isso, gente. A pessoa não precisa chegar a ser um expert em proteção de dados para ajudar vocês no processo de adequação. Vocês podem capacitar essas pessoas. Elas precisam estar engajadas, elas precisam querer promover essa mudança cultural que tem que ser promovida. A gente sabe que precisa ter uma mudança cultural de um ambiente que geralmente não se preocupava nada em proteger dados pessoais para um ambiente que agora sabe que, inclusive, tem muita responsabilidade em tratar dados pessoais, né? Tem muita responsabilidade envolvida nisso. E como a gente disse, gente, não tem receita de bolo. Aqui você não vai ter um manual que você vai preencher xizinho, vai escrever e vai entregar e pronto, o processo de adequação está feito. Não é isso. Aqui a gente dá uma metodologia, a gente ensina ideias, a gente ensina a sistemática para que vocês entendam a razão de ser, né, do que a gente está explicando para vocês, para que vocês possam fazer todo o processo, mas entendendo o que vocês estão fazendo. E aqui, espero que vocês tenham entendido, assim, essas recomendações super importantes, são dicas práticas sobre como montar o comitê de adequação de vocês, porque montar esse comitê acho que é um passo importantíssimo, talvez assim, o mais importante de todos, porque o projeto dê certo, né, não, Rafa? Perfeito, Dani. Eu acho que a mensagem final é exatamente essa. Se você ainda não tem pessoas preparadas em termos de conhecimento para embarcarem nessa jornada de adequação com você, não se preocupe, pois elas serão qualificadas durante o processo. Concentra seus esforços ali nessa etapa em conscientizar e estimular a importância da adequação, seja para a alta administração,
seja para os futuros integrantes do Comitê de Adequação, pois assim essa fase da jornada de adequação terá sido realizada com sucesso. É isso, gente. Então, muito obrigada por ficarem aqui com a gente, por assistirem esse vídeo. Fiquem mais, assistam mais vídeos, tem muita informação legal aqui do Monjude. E a gente espera vocês aí na próxima semana com outros vídeos, com novas informações, com mais dicas práticas, tudo muito simples, muito descomplicado, para a gente fazer junto aí esse processo de adequação dos órgãos públicos à LGPD. Até mais. Até a próxima, pessoal!